Voltamos com o programa Saber Viver ao vivo aqui pela Rede Petrópolis Televisão, Canal 10, VTEC Cable. E hoje, como eu falei no primeiro bloco, a gente vai falar um pouquinho sobre o Dia Mundial de Combate ao Câncer. Então, hoje a gente vai falar sobre prevenção, sobre cuidados, a gente vai falar sobre informação, porque eu acho que quando a gente tem informação sobre determinados assuntos, a gente passa a ter poder, né? Informação é poder. Então, quando você está informado, está inteirado, você consegue, sem dúvida alguma, se prevenir de uma forma mais eficaz, você consegue ter um diagnóstico precoce no caso de um câncer, como a gente vai abordar aqui hoje. Por isso eu convidei essa dupla, né, que atua em lugares diferentes, porém trabalha com essa proposta, né, de fazer com que as pessoas tenham mais força, estejam mais firmes, que estejam realmente rumo a um objetivo, né, que é, no nosso caso aqui hoje, falar um pouquinho sobre toda essa questão do câncer, né, do combate ao câncer, da prevenção. Então, estou aqui com Patrícia Portugal, que trabalha lá na PPO, hoje é palestrante e é uma vitoriosa, é importante a gente falar isso, né, Patrícia? Bom dia. Bom dia. É muito importante falar nisso, né? E hoje, assim, o enfrentamento do câncer vem de encontro tudo isso que a gente está falando, né? De informação e de falar, né? Tocar no assunto, para que possa se ter a visão de que o câncer, ele não pode não ser uma sentença de morte se a gente falar nele, né? Sim. Se tivesse informação sobre ele. Sem dúvida, né? Algumas pessoas, hoje em dia, acho que isso deu uma melhorada, né? Graças à informação, graças a todas as pessoas que atuam nessa área, trabalhando para isso. As pessoas falavam assim, aquela doença, não mencionavam nenhum nome câncer, né? Pelo medo de mencionar realmente, de falar do câncer. Então, isso eu acho que a gente está conseguindo desmistificar, né, Patrícia? Houve até uma campanha, né, que nem foi aqui só em Petrópolis, foi nacional, até o Instituto Oncoguia que fez. É importante falar a palavra câncer. E hoje, sempre trabalhando, né, com os pacientes, nas palestras, naquele momento, até que ele recebe o diagnóstico, a gente já começa a abordar, vamos falar, eu estou com essa doença, nunca achei que ia estar com essa doença. Falei, vamos mudar um pouquinho? Eu sempre puxo para esse lado, sabe? Vamos mudar o pensamento, até de quem está acompanhando também. Vamos falar assim, a palavra câncer, eu descobri um câncer. Porque se nós formos ver, o câncer, ele é uma doença muito séria, que vem trazendo aquela carga toda lá de trás, né, de aquele tabu de enfrentamento, tá com câncer, vai morrer. Mas é uma doença, como é uma diabetes, como é uma pneumonia muito séria, mal curada. Então, assim, o câncer está aí e a gente precisa enfrentar ele de cara, né? E só mudando a forma de ver ele é que vai haver a oportunidade de ter uma detecção precoce, da pessoa se cuidar mais, enfrentar, vencer os medos, porque o medo, ele é o grande vilão, né? Por que a pessoa não fala no câncer, não fala na palavra, né? Porque é o medo de descobrir, é o medo da possibilidade real de se deparar, né, com assim, estou vivo e realmente eu posso morrer, né? Eu acho assim, como eu descobri, né, quando eu descobri, eu me vi naquela situação assim, gente, a vida, eu posso morrer, que é o que a gente quase nunca pensa, né? Às vezes vai vivendo, e aí, só quando você se depara com uma doença, com uma situação assim, você, opa, peraí, né? E aí é isso que a gente tem que fazer, né? É levar a informação, é falar, o câncer está aí, né? Tem uma estimativa de que até 2025 vão ser tantos casos que está se tornando uma questão de saúde pública. Então, se está se tornando essa questão de saúde pública, é preciso falar nele. É preciso vencer barreiras, vencer preconceitos, né? E falar, e levar informação, e dizer, não, você tem que se cuidar. Você é uma pessoa
você tem que se cuidar, como você cuida da estética, do cabelo, da aparência, né? E se tiver, hoje a medicina está evoluída, está avançada, e hoje há possibilidade real de cura. Eu sou um exemplo disso, né? Depois de tantos enfrentamentos, de tantos diagnósticos, né? Eu hoje falo para a pessoa, quando acaba de receber o diagnóstico, né, de um câncer de mama, que olha para mim, a princípio eu não falo que eu tive o câncer. E aí eu vou conversando, né? A gente vai conversando. Eu já passei por isso, aí a pessoa olha, não, você não passou por isso. Muitos pacientes falam isso para mim. Nossa, mas se você passou, eu também posso. Eu conversei com uma pessoa, né, há umas semanas atrás, e a pessoa dizia assim, não, quem tem um câncer não vive. E eu bem quietinha ali. Quem tem um câncer, morre. Aí eu digo assim, não é bem assim. Eu tive um câncer e estou aqui. Mas eu achava que quem tinha câncer morria. Então a gente ainda vê que é a falta de informação, né? É a falta de informação. Eu acho que tocar no assunto, né, como a gente está fazendo hoje, como a gente faz em outubro, que é um mês de conscientização, eu acho que faz toda a diferença, sem dúvida. Eu acho que é importante. Estou recebendo também aqui a Grazi Torres, que é psicóloga, está aqui, já virou psicóloga do programa, né, porque está aqui toda semana com a gente, para trazer um pouquinho também sobre esse aspecto terapêutico. A importância, a gente estava até nos bastidores falando de outros assuntos, mas relacionados à importância da nossa mente, né? A nossa mente está à frente de qualquer situação que a gente passe, e não seria diferente na questão das doenças, como é o câncer, que é uma doença que, infelizmente, ainda gera essa sensação de eu vou morrer, de morte. Então, a pessoa tem uma negativa de aceitação, né? Bom dia, Carol. Sim, existe uma negativa muito forte, né? Principalmente com o diagnóstico do câncer, né? Porque no primeiro momento a pessoa se assusta, a pessoa fica com medo, a pessoa leva um choque agora, né? Que vai ser da minha vida, vou morrer, né? O que será que vai acontecer comigo? E na realidade não é bem assim, né? No primeiro momento a pessoa tem revolta, fica triste, fica desanimada, tem um medo absurdo, começa a levantar um monte de questões, eu vou ficar careca, ninguém vai gostar de mim, né? E depois vem a aceitação. É claro que tem alguns casos que a pessoa já não, poxa, eu estou com a doença e vamos lá e vamos cuidar e vou me curar, né? Mas com certeza tem algum momento que a pessoa se pega com medo, se pega insegura. Então o trabalho psicológico é fundamental, né? Você acompanhar esse caso para você trabalhar todas as emoções, todos os sentimentos dessa pessoa, porque o medo da morte ele é real. Né? Por mais que você, não, eu vou ser curada, você fica com aquele medo, né? Meu Deus, e agora, né? Será que eu vou morrer? Só que a gente esquece, né, que nós podemos morrer a qualquer momento, né? No acidente, andando na rua, mas a doença, ela traz esse preconceito, né? Não esse preconceito, mas tem muito preconceito em torno do câncer. Como é importante ter a informação, como é importante falar do câncer, sem ter tanto medo do que aquilo ali vai ocasionar, né? Tem muitas pessoas que quando descobrem que tem um amigo, alguém da família que está com câncer, eles tendem a se afastar, né? Não sei se você passou por isso, mas as pessoas tendem a se afastar porque não sabem lidar com aquela pessoa, não sabem o que falar. Na realidade, as pessoas ainda têm muito medo. E é importante, como você colocou, falar sobre o câncer, né? Dá medo, da agonia, da angústia, da ansiedade, da tristeza, da depressão. Mas são casos como o seu que devem sempre colocar para as pessoas que pode ser curado, sim. Né? Como é importante esse apoio com essas pessoas, com a família. A família às vezes não sabe como lidar com o outro, e às vezes tudo que o outro precisa é da proteção, é do amor, é do carinho, é do amparo, mas não tratar o outro como doente. A vida da pessoa muda como um todo, né, Carol? Tudo, né? Você deve ter passado por isso. A rotina muda, os hábitos alimentares mudam, é importante fazer exercício físico, é importante cuidar do seu psicológico, é importante a família também participar desse apoio psicológico, eles também não sabem como lidar com aquilo tudo. E o principal, ter informação de como será o tratamento, tirar todas as dúvidas, como a informação é importante,
né? Você colocar quais são as reações que você vai ter numa químio, numa rádio, o que você pode sentir, e você ter um psicólogo ali para juntos fornecer ferramentas para você trabalhar com todos os seus medos, com todos os seus sentimentos, para vir realmente o processo de cura, né? Você aprender a conviver com a doença, né? Eu acho que é a grande questão. Eu acho que passar pelo câncer, isso a Patrícia pode falar aqui pra gente, porque já passou, a gente até estava falando aqui, né, das vezes que o câncer voltou, né, e ela enfrentou tudo novamente. Eu acredito até, Patrícia, nem sei se eu posso falar isso porque nunca passei por um câncer, mas quando você vence e ele retorna, e você precisa novamente ter força, aquela força que você pensa assim, não, agora esgotou a minha força e eu consegui. E aí volta, e você precisa achar aquela força toda de novo. Eu acredito que seja mais difícil. Eu queria que você falasse para mim se de fato ou se cada vez é um novo momento e você descobre novas coisas dentro de você. Assim, quando eu tive o primeiro diagnóstico, foi muito difícil. E assim, eu busquei muita força para lutar, para fazer o tratamento. Eu encarei assim, bom, se eu estou com câncer, eu vou lutar. Vou fazer o melhor que eu puder, tudo que eu puder, e eu vou viver. E aí, fiz todo o tratamento. Passaram-se 2 anos, eu tive a recidiva. A recidiva, para mim, o diagnóstico foi pior. Foi mais difícil. Porque, assim, eu enfrentei tão bem o primeiro, porque eu já tinha a certeza de falar, não, eu estou curada. Eu estou curada e eu tenho certeza que eu estou curada. E aí vem um outro diagnóstico, que foi, eu acho que foi o mais difícil. Todos eles foram difíceis. Mas aí, no segundo, eu já coloquei meu pé no chão. E cada um deles foi assim, foi bem difícil. O segundo acho que foi o pior. Mas cada um dos diagnósticos foi difícil. E aí, quando chegou lá no quarto, no quinto, eu já fui ficando um pouco cansada. Aí eu falava, nossa, não é possível, eu estou cansando. Estou cansando. Mas aí eu buscava uma força, que eu falava, eu estou cansando, mas eu não vou desistir. Eu vou seguir em frente, eu não vou desistir. Sabe, dava aquele momento que eu corria para minha psicóloga, que hoje eu falo para os pacientes, olha, procura lá no CTO, tem psicóloga, vai na psicóloga, porque isso me ajudou muito. E aí eu busquei muito assim, não deixar a depressão chegar. Quando eu via que eu estava bambeando assim, eu corria. E ela me acolhia, meu médico junto com ela, me acolhiam e eu seguia em frente. E aí, numa dessas vezes, né, que você estava dizendo que é difícil, às vezes, a reação do outro, numa dessas vezes eu encontrei uma pessoa e essa pessoa disse, e aí, comentando, como que você está? E eu tinha acabado de receber acho que foi o quarto diagnóstico. E a pessoa falou para mim, mas para você é simples, né? Você já está acostumada. E aquilo bateu assim, eu falei assim, não é simples não. Porque quem é que vai acostumar a receber um diagnóstico de um câncer? Ou de qualquer outra doença, né? Quem vai acostumar, sabe? Ninguém, né? Eu acho que ninguém. Por melhor, assim, eu acho sim, que pode encarar bem, como eu encarei, como tem várias amigas minhas que estão passando e tiveram várias vezes e que encaram, vão lá, segue, mas é a mesma dor, é o mesmo sentimento, é a mesma dificuldade. A diferença é qual recurso interno que a gente vai ter para seguir em frente. Faz toda a diferença, né? Grazi, em relação a esse trabalho da PPO, né, que a gente acompanha aqui na cidade, a gente observa o quão importante é esse trabalho.
A gente que tá de fora desse trabalho consegue observar que uma acaba ajudando a outra. Quem já passou, quem está vivenciando, então é como se fosse uma de um lado e a outra do outro, né? Nesse sentido. E eu estou falando uma, gente, porque muitas mulheres normalmente procuram a PPO, mas os homens também são auxiliados pela PPO. Então vamos colocar esse uma como pessoa, né? Não como sexo feminino ou masculino. Então a pessoa, quando procura, ela procura nesse intuito, né, de ter esse suporte, de sentir que é possível vencer. E você, como psicóloga, como terapeuta, gostaria que você falasse para a gente a respeito da importância disso, né, dessa troca, da gente observar, porque a gente costuma até falar aqui, em outras pautas a gente já falou, às vezes você olha uma rede social e vê uma pessoa mega feliz sempre e tudo mais, você fala, gente, mas por que só eu tenho problema? Que ninguém posta problema lá, né? É mesmo. Então, acho que é mais ou menos assim, a nossa vida real, muitas das vezes a gente passa por situações difíceis, por situações adversas, por uma doença, como é o câncer. E quem está de fora, como você ouviu um comentário de uma pessoa, para você é fácil porque você já sabe como é, o passo a passo. Mas cada caso é um caso, né? E em cada momento você está vivendo na sua vida também pessoal uma coisa diferente. Então, acredito que seja sempre uma experiência positiva, porque você fica mais forte, e negativa, porque não deve ser fácil receber um diagnóstico de câncer, né? Deve ser uma coisa muito difícil. A pessoa realmente precisa ser forte. Eu acho que também a gente precisa não ter medo de falar isso, né? Dessa força que a pessoa tem que ter. Em relação à psicologia, terapia, Grazi, qual a importância disso? De um trabalho como o da PPO, que acolhe, que troca essas experiências. O que você acha que isso pode agregar numa situação de um paciente que está vivenciando hoje, que está recebendo hoje, por exemplo, um diagnóstico de câncer? Assim, Carol, eu acho importantíssimo e lindo esse trabalho deles, porque ali a pessoa vê a possibilidade de uma cura. É como assim, poxa, ela sabe exatamente o que eu estou sentindo, os meus medos, o meu pavor. Será que eu vou conseguir? Poxa, mas ela conseguiu, ela tem suporte interno para isso e eu não tenho. Então, é fundamental esse apoio, é importante a família. Eu sei que na PPO muitos familiares também participam, porque é fundamental ouvir o outro, você acaba ganhando energia, ganhando força, ganhando fé, esperança de que você também vai ser curado dessa doença. Não é fácil, né? Não tem nada disso de, você já está acostumado. Não, ninguém está acostumado a sofrer, né? Só quem passa por isso sabe a dor que é receber esse diagnóstico, e o medo da morte é muito forte. Então, só quem passa que sabe, né, que precisa ter esperança, que precisa ter fé, que precisa de apoio. E o principal, a pessoa precisa querer essa cura, né? Porque muitas pessoas vão ali já como perdedores. Eu não vou conseguir, eu não sou capaz, eu vou morrer. E é muito importante o trabalho psicológico de apoio, mas também é importante se questionar o que o câncer está querendo trazer para a minha vida. O que essa doença está querendo me mostrar? O que eu preciso mudar na minha vida, na minha forma de reagir comigo, com os outros, como eu lido comigo, né? Até que ponto eu estou me amando, até que ponto eu estou engolindo os sapos, que a gente sabe que em sociedade a gente acaba engolindo muita coisa. Então, eu acho que é muito importante ter esse apoio psicológico e esse apoio de toda a PPO, né? É um trabalho lindo, eu admiro demais, né? Eu conheço alguns profissionais que trabalham lá dentro e tenho uma admiração enorme. Como isso é importante, como é importante aquela pessoa que chega lá às vezes sem esperança, com medo, e ver o outro que ali é um vencedor, né? Como você falou, né? A repetição, né? A volta do diagnóstico, como deve ser difícil, né? Alguns pacientes já chegam lá com metástase, né? E com certeza pode ser curado, né? Como é importante você buscar esse tratamento preventivo, né? Você buscar o tratamento, não, você realmente se prevenir, né? Fazer os exames e ver como você está, porque quanto mais cedo você descobrir, o tratamento não é tão agressivo, né? Mas muitas pessoas às vezes acabam por medo passando e chegam a um ponto que já está bem avançado, mas isso não significa que a pessoa vai morrer, significa que a pessoa precisa acreditar um pouco mais e ter um trabalho interno, mental, de que vai superar. Então, o depoimento dessas vitoriosas é fundamental para que o outro ganhe esperança, tenha fé de que ele vai conseguir vencer. É fácil? Não.
mas ele acreditando, ele superando, ele aceitando o tratamento, né? A forma como você lida com o tratamento faz toda a diferença. Se você entrar no processo de negação, de revolta, de medo, às vezes isso acaba atrapalhando o tratamento, que você acha que aquilo não vai dar conta. Tem pessoas que, se você colocar tudo detalhadamente dos sintomas e das reações que uma quimio-hemorrágia pode ocasionar, a pessoa vai ter tudo aquilo ali, e vai ter mesmo, e em outros momentos a mente também pode estar criando aquilo. Então é importante ter esse apoio, é importante a pessoa saber da doença, tudo detalhadamente, e ela realmente aceitar de frente, né? Precisa de muita coragem, precisa de muito amor, né? De muito carinho, porque não é fácil. Sem dúvida. Não é fácil mesmo. E aí vem de encontro a família. Uhum. O apoio da família é fundamental, porque realmente há muita mudança no nosso comportamento do paciente e do familiar. É difícil para o familiar, porque às vezes não consegue compreender aquelas mudanças que o paciente que está acontecendo, porque eu acredito que ninguém passe por um câncer e vai ser a mesma pessoa. Ou ela vai ser uma pessoa melhor, ou ela vai, ou não. Então, assim, é difícil. Então, esse suporte a mão família, paciente, acolhimento e amor mesmo. Isso a gente vê lá, eu vejo no dia a dia. O apoio da minha família foi fundamental, e todo mundo tem força. Eu digo isso porque ontem ainda estava conversando, né? Porque a gente conversa muito com os pacientes, conversa entre a equipe, entre as vitoriosas, né? Eu digo, eu achava que se eu passasse por uma dificuldade muito grande, antes de ter o câncer, que eu não ia conseguir. Que eu era uma pessoa que eu não ia conseguir lutar, sabe? Eu achava, eu me via assim. E muitos amigos, pessoas que trabalhavam comigo, falavam assim: Patrícia, eu achava que você me surpreendeu, que eu achava que você era tão frágil, tão delicada, que você não ia conseguir. E eu descobri que não era nada daquilo. Então, assim, quando a pessoa chega frágil, achando assim, eu não vou conseguir, nossa, eu não vou conseguir enfrentar, vai sim. Sabe? Busca lá dentro, porque consegue. E realmente a forma de encarar interfere no tratamento, né? Na medicação. Se a pessoa encara bem, não, vamos lá, sabe? Porque cada pessoa é única. Não é porque aconteceu com uma pessoa de ter reação que a outra vai ter, né? E assim, poxa, a medicação, poxa, eu fiz a primeira químio, eu não me senti muito bem, mas saiba que o remédio é o nosso grande aliado. E se eu encarar bem, se eu trouxer ele, ver que ele é meu aliado, ele é meu amigo, eu vou estar fortalecendo as minhas células. As células vão estar fortalecidas, o organismo vai se tornar mais resistente, vai estar mais fortalecido para receber a medicação e aquela medicação fazer o papel dela, que é a cura, né? Ser eficaz. Então, isso realmente, quando você colocou, eu pensei nisso, sabe? Dessa força que todos nós temos, que a gente consegue sim. Porque se a gente pensar na vida, existem as doenças, né? Poxa, a gente enfrenta um diagnóstico do câncer, mas quantas outras coisas a gente não enfrenta na vida e a gente tem que buscar recursos para superar aquele obstáculo, aquele problema, né? Com certeza. Faz toda a diferença. Em relação a esse trabalho, né, que vocês fazem durante o ano todo na PPO, que a gente dá aquela ênfase em outubro aqui, a gente fala das palestras, inclusive até o número realmente de empresas que pedem palestras e tudo mais sobre o assunto para esclarecer, ele cresce em outubro, em novembro também, quando vem o Novembro Azul. E elas acabam fazendo mais esse trabalho de palestra de conscientização e de prevenção nessas épocas. Porém, isso acontece o ano todo. Tem pessoas que em abril, em maio, em junho
pedem uma palestra e vocês têm todo esse trabalho já preparado para momentos assim, né? Quando as pessoas têm essa solicitação, essa demanda para a PPO. Qual a importância desse trabalho em relação a, por exemplo, uma pessoa chegar, como foi a pessoa que chegou para você, né, por esses dias e falou: eu achei que todo mundo que tivesse câncer fosse morrer. Né? E quando você entra em uma empresa, por exemplo, para falar sobre o câncer de próstata e o homem que é todo fechadão e tudo mais, começa a te fazer várias perguntas, eu acho que a gente está começando a desmistificar uma coisa que, de repente, há alguns anos não seria a realidade. Né? Eu gostaria que você falasse sobre isso, sobre esse trabalho, sobre os resultados que vocês vêm observando. Tem sido um trabalho de um retorno, assim, fundamental, até para que nós possamos buscar novas formas, novas ações, né? Novos meios de entrar, de chegar em toda a sociedade, em todas as pessoas possíveis, né? A gente conseguir apanhar, abordar. No caso do câncer de próstata, é muito rico. Porque uma mulher vai lá falar que não é médica, né? Chega lá, numa empresa, ou em outro local qualquer, ou mesmo nas empresas, chegar e falar assim: vou falar de câncer de próstata, só que eu não sou uma profissional, eu sou uma pessoa que passou pelo câncer. E assim, eu vejo que é muito rico. E os homens, eles têm uma sede, uma necessidade de conhecimento que eu fico assim, muito, me surpreende muito. Porque eu venho de um outubro, né? Porque a gente correria, né? O ideal é fazer palestra o ano inteiro, porque o câncer não é só em outubro. E aí a gente vem de outubro falando para as mulheres, elas vendo que é possível você vencer o câncer, tendo informação de como se cuidar, de onde ir, do que fazer. E aí você chega em novembro, vai falar para os homens. E aí você vê a necessidade, é muito rico. As questões, eles abordam as questões assim fundamentais de saúde, de que não tem como se tratar, colocam muito claro. Então, é fundamental, é um trabalho que surte um efeito muito positivo. Sim. Que tem que ser olhado de outras formas, tem que ser olhado não só pelo setor privado, pelas instituições, mas pelo setor público, porque você consegue atingir, você consegue levar a informação. Tanto é que após as palestras, e lá em novembro também, do câncer de próstata, os homens ligam para a PPO, porque eles querem informação, eles vencem, né, aquela barreira do preconceito de fazer o exame do toque. Ligam para lá: aonde eu posso fazer? Eu tenho que fazer, eu assisti a palestra, eu vi que é importante. E é importante também o homem colocar, sabe, falar assim: olha, eu tive o câncer de próstata, é importante, é por isso que eu estou aqui, porque eu diagnostiquei logo no início, eu me cuidava. Então, esse trabalho de informação através de palestras, principalmente por quem já passou, faz a diferença. Porque às vezes eu chego na palestra e fico quietinha, não falo, né? Me apresento como uma profissional da PPO, como uma palestrante da PPO, como uma coordenadora de projetos sociais da PPO, e não falo que eu já passei pelo câncer. Em um determinado momento aí, eu vou vendo que eu sou muito de observar a reação de quem está assistindo, o que falam na hora que eu chego, a resistência que é em falar da doença. E aí, num determinado momento, eu falo: olha, eu passei pelo câncer. O olhar é outro. A pessoa que chegou lá, não, vou perder tempo, eu tenho que sair, eu não tenho tempo, eu não queria estar aqui. Já sai da palestra diferente.
às vezes não quer sair de lá. Porque quer, porque pergunta, porque as pessoas estão necessitadas de informação, estão carentes de informação. E é através da informação que a gente vai mudar os números de mortalidade por câncer avançado. Né? E aí é isso, é muito isso. Nossa, tem câncer e vai morrer. Nossa, se eu tiver que tirar uma mama, não tiro. Eu perder o meu cabelo? Não, que isso. Só que cabelo nasce. Aí eu falo assim, gente, olha, eu fiquei carecona, eu perdi o cabelo, olha aqui, cabelo nasce. O cabelo, ele é importante. Ele é não só para a mulher, para todos, né? E a gente recebe o diagnóstico lá no Alcides Carneiro, né? A paciente recebe o diagnóstico, a gente acolhe. Olha, teve uma paciente que chegou, eu não vou fazer o tratamento não. Mas sabe por quê? Não é porque ia perder a mama, não. Não é porque ia fazer quimioterapia, não. É porque ia perder o cabelo, ia ficar careca. E aí olha... São coisas que mexem, né? A gente às vezes pensa, mas é só o cabelo. Mas a pessoa precisa realmente ouvir esse tipo de informação para assimilar, porque sim, eu acho até que quem não teve um diagnóstico desse não tem noção da dimensão que isso pode trazer, né? A gente não, né? A gente às vezes fica, poxa, será que eu não ficaria, né? Tipo, vai tirar minha mama, ou meu cabelo vai cair, eu vou ter que usar peruca ou um lenço. Quer dizer, são muitos detalhes dentro de um diagnóstico de câncer, né? São muitos detalhes mesmo. Muitos, assim. É muita coisa envolvida, né? E quando eu falo assim, olha, eu fiquei careca, mas o cabelo nasce, a pessoa já olha diferente. E aí, às vezes, vai lá experimentar a peruca, vai colocar o lenço, né? A gente vai mostrando e a gente vai trabalhando, porque é uma parte da pessoa, é importante para ela, sim, e a gente respeita. E quando eu falo assim, olha, cabelo cresce de novo, eu falo com maior respeito, porque eu sei que é aquela pessoa e faz parte dela. Então a gente tem muito esse respeito, como eu tenho muito esse respeito quando eu digo, olha, cabelo nasce de novo. Mas é importante, é um momento que você vai passar, mas depois vai crescer mais forte, mais resistente, mais bonito, né? Hoje tem peruca, a gente tem parceiro que faz, a gente recebe doação de cabelo, tem parceiro que faz as perucas e elas ficam cada vez mais natural. Aí tem aquela que fala assim, não, mas eu não vou conseguir usar peruca. A gente fala, então usa lenço. Ai, mas eu não consigo usar lenço, eu não quero que ninguém saiba. Não, a gente vai arrumar uma peruca para você se sentir bem, ninguém vai saber. Então, assim, são muitos detalhes que a gente aprende, que a gente vai aprendendo a lidar. Não só com as mulheres, mas com os homens também. Que também é importante. Às vezes, já tem homens que chegam, eu vou ficar careca, né? Aqueles que cuidam mais do cabelo, e a gente, não, mas o cabelo vai nascer de novo, e a gente vai lá, dá força, né? Eu acho que é todo um processo, e em cada caso, né, a Grazi, sem dúvida, aqui como psicóloga, cada caso é um caso, né, Grazi? Cada momento é um momento. Para algumas o cabelo não vai ser nada, eu vou raspar logo porque está caindo demais. Para outras o cabelo vai ser um sofrimento gigantesco. Eu acho que é um momento, né, de cada pessoa, inclusive homens, né? Eu tenho um amigo que sofreu muito quando ele perdeu o cabelo, quando ele teve câncer. Ele gostava do cabelo dele mais comprido. Então, assim, às vezes não é nem só uma coisa feminina, né? É do homem também. Então, eu acho que é um momento muito, muito individual, né, Grazi? Muito pessoal. É muito pessoal e também tem um pouco a ver com a tua própria identidade, né? É você se olhar no espelho e se ver, de repente, sem cabelo, sem mama. Não é fácil. Não é fácil você se olhar e aí você começa a questionar muito a sua própria vida, né? E quando você recebe esse diagnóstico, o choque é tão grande,
porque você pensa na morte, você pensa também, meu Deus, eu vou ficar careca, eu vou perder a mama, né? Claro, a gente está falando da mama, mas pode ter diversos outros diagnósticos e não é fácil, porque tem a imagem, né? A forma como você se vê. Tem pessoas que realmente preferem esconder o diagnóstico e não contar para ninguém, não dividir, porque tem medo da reação das pessoas, tem medo de como as pessoas vão vê-la, tem medo das pessoas olhar para ela com um olhar de pena. Ah, coitada, né? Tá sofrendo, não tá bem, vai morrer. Não. Tem que olhar para ela com admiração, com empatia, com amor, com apoio. Porque é isso que essas pessoas precisam. A informação é fundamental, né? Eu estou aqui ouvindo você falar sobre isso, né? De levar essas informações para os homens. Os homens têm uma dificuldade muito grande de ir até o médico, de fazer qualquer tipo de exame, né? O exame do toque é um exame muito... expõe muito o homem, muitos deles têm uma resistência enorme, mas é aquele próprio diagnóstico que pode salvar a vida deles. Né? Então, como é importante a informação, como nós precisamos abrir isso mesmo, né? E se tornar público. Falar do câncer como a gente fala de outras doenças, sim. Todas as outras doenças, quando não tem o tratamento, também levam à morte. A gente não pode esquecer disso. Então, só que por o câncer estar em evidência e por ser um tratamento tão agressivo, muitas pessoas têm medo até do tratamento, têm medo do que vai acontecer. Então, muitas pessoas colocam essas coisas. Ah, mas se eu perder meu cabelo, as pessoas vão saber que eu estou doente, eu vou ficar fraca. Não. As pessoas podem fazer todo um tratamento ali com suplementos, com uma dieta realmente balanceada, que eu tenho certeza que vai conseguir fortalecer o organismo. E o principal, a força vem. Quando você está lá, quando você acha que você está perdendo as esperanças, aparece uma força dentro de você que é capaz de mudar a tua história. Então, vamos nos agarrar a isso, vamos ter empatia pelo outro e não olhar para o outro com pena, mas olhar com o outro com amor, com admiração, porque vocês são admiráveis, né? Meus parabéns por você ter vencido, por você estar aqui falando, né? E ajudando tantas e tantas outras pessoas. Como o mundo precisa disso. Vamos ajudar o outro, vamos colocar, olha, isso aqui foi ruim para mim, foi difícil, mas eu entendo o que você está passando, mas vamos lá, porque é difícil, né? É difícil você perder o seu cabelo, é difícil você perder o seu dia a dia, sua rotina muda, sua vida muda. E como lidar com isso, né? Então, o trabalho psicológico é fundamental. Eu preciso aprender a lidar com essa minha nova vida, né? Que é ir para assistência, tomar medicamento, é mudar todo o meu ritmo. E o apoio da família é fundamental também, né? Sem dúvida. Queria agradecer vocês, meninas, aqui hoje, falando um pouquinho sobre tantas coisas relacionadas ao câncer, né? Para a gente sempre, constantemente, desmistificar a doença. Não falar só do câncer na campanha de outubro, nem só em novembro, mas falar sempre que a gente puder, porque, sem dúvida alguma, isso vai fazer toda a diferença no dia a dia de cada um, né? Você que está em casa, que Deus permita que você nunca tenha esse diagnóstico, mas sem dúvida a gente conhece alguém que já teve ou que ainda vai ter. Então, assim, eu acho que é uma ferramenta, e são, na verdade, muitas ferramentas para que a gente venha a ficar cada vez mais forte, preparado para um momento como esse. Queria agradecer vocês, né? Sempre bem-vindos aqui no programa. Eu agradeço sempre a oportunidade de vir aqui, de falar, de levar, né, uma palavra de que após o câncer pode ter vida, e vida muito melhor. E quem passa, né, eu digo assim, a vitoriosa, que passou, que superou, ou que está passando, quando não esconde, ajuda muita gente a vencer também. Sim. E é dessa forma que a gente vai vencendo, mostrando que é possível. Então, é essa mensagem que eu deixo, sabe? Que se você estiver passando pelo câncer, busque, né, essa força que nós falamos aqui. E se você puder, se você conseguir, fale que você conseguiu, quem já conseguiu, que você vai estar ajudando muita gente, como eu e várias outras vitoriosas da PPO. Vem de mãos dadas, porque a sua experiência é que vai fazer a diferença nessa realidade aí. Sem dúvida. Obrigada, Grazi, também. Obrigada, sim. Achei muito legal hoje o quadro. Meus parabéns. É isso mesmo, né?
quem passou por isso, por favor, né, vamos ajudar o outro, vamos nos colocar empáticos e mostrar para o outro que é capaz de ter a cura sim. Não vamos desistir nunca, jamais. Perfeito, meninas. Queria agradecer mais uma vez. Quero agradecer você que está em casa aí assistindo a gente. Mandar um super beijo para a dona dela Calçados, que calça a gente aqui no programa. A dona dela fica lá no Shopping Estação e fica também no Shopping Itaipava. As duas lojas são em Itaipava aí, com uma linda coleção. Tem promoção, tem já lançamento outono e inverno. Dá um pulinho lá para você conferir de perto. Quero te desejar um excelente dia, muita coisa boa. Já vou encerrar o programa aqui, que hoje o papo foi bom. A gente já vai encerrar o programa. Quero agradecer mais uma vez. Se Deus quiser, a gente volta amanhã, tá bom? Um beijo grande e até amanhã. Tchau, tchau.